Eu queria inserir na pauta aí a Ana Campagnolo. Gente, eu sou muito fã, ela tem o livro mais vendido sobre feminismo do Brasil. Ela realmente dá uma aula sobre feminismo e sobre cultura, né? Você é muito estudada, você incentiva as pessoas a ler, tinha um clube de leitura, aliás. Eu queria que você contasse não apenas sobre a pauta feminista, como que você se interessou, começou a se interessar por isso, mas também a importância da leitura na vida do brasileiro. Eu vou cortar só um minutinho aqui, só para falar o seguinte. Eu já estava pensando, você cortou o que eu ia fazer. Eu ia chamar a Ana exatamente porque ele falou de feminismo e as pessoas falam do troço, aquele cara que matou o escritor porque não gosta do livro dele, mas nunca leu o livro dele. Já viu? E exatamente a Ana para dar essa visão. Eu queria, muito interessante. General, estou muito feliz que o senhor está aqui, porque o senhor tem aproximadamente a minha idade. Porque eu estava olhando aqui, 21... Vocês acreditam que essa moça está grávida? Olha só, ninguém diz que essa moça está grávida. Já é o terceiro, né? 2 bebês, 2 já? 2 filhos já, quase a idade de Jesus Cristo, quando foi crucificado. E essa molecada aqui, estou me sentindo velha. Eu vou assumir o PL idoso a partir de hoje. E vou convidar o senhor, general, a fazer parte comigo. Bom, eu já tô nele. Antes de você começar, senta aqui, para você falar com o pessoal. Senta aí. Sai daqui, Zoe, vem cá. Zoe, quando você estava conversando, eu estava justamente, acho que você leu meu pensamento, querendo interferir no que você disse. Você falou sobre informação, sobre como é importante a gente ter argumento para o que a gente vai falar. Eu sou de Santa Catarina, às vezes as pessoas me encontram no aeroporto, nem sabem, deputada, de onde eu sou, né? Mas conhecem pelo livro. E eu sou de Santa Catarina e eu tenho muito orgulho, eu levo um mapinha do meu estado para onde eu vou, porque Santa Catarina, desculpa pessoal, na minha opinião, é o melhor estado do Brasil. E recentemente saiu uma pesquisa que fala que Santa Catarina é o único estado cujas crianças estão com um nível de alfabetização adequado em uma determinada faixa etária. E é bem impressionante que Santa Catarina se destaque em tantas coisas, inclusive relacionadas à educação, e seja justamente o estado do Brasil que mais votou no presidente Bolsonaro e que não gosta do PT. Um estado que nunca teve um governador petista. Muito importante. Você consegue imaginar nunca ter tido um governador petista? Eu sei o que aconteceu com o Rio de Janeiro, depois da passagem do Leonel Brizola. Minas Gerais. De esquerda, Minas Gerais, e não precisamos falar de outros países, de outros estados, né? Até hoje, alguns ainda sob o cabresto desses partidos de esquerda. Isso que a Zoe falou é muito importante. O general sabe disso, esteve conosco recentemente em Santa Catarina. Nós temos lá 40 deputados estaduais, dos 40, 11 são do PL. Nós temos o governador e a vice-governadora de chapa pura. Nós temos um senador eleito na última eleição. E isso é reflexo de uma população que Santa Catarina é, e eu tenho orgulho de dizer, uma população ordeira, um estado muito rico, muito próspero, um estado lindo. E é muito importante isso que foi dito pelas Zoe, para que os jovens tenham argumentos, né? É muito comum a gente assistir debates, vocês devem ter visto isso também, onde um lado está lacrando e o outro lado está mitando. Mas a gente assiste o debate e sai sem ter exatamente aprendido algo novo ali. É muito importante que nós, vocês que são jovens, vocês já perceberam como o Nicolas vai muito bem nos debates? Eu fico muito impressionada. Quando eu conheci o Nicolas, ele tinha 15 anos. Tem alguém de 15 anos aqui? Eu tenho 14. Aí, olha 14, só. né? Quando eu conheci o Nicolas, ele tinha a sua idade. E ele não apareceu na política aos 20. Ele ficou, desde o tempo que eu conheci ele, 3, 4, 5 anos estudando. Ele saiu do ensino médio, onde ele teve o primeiro problema com doutrinação. Depois ele fez a faculdade de Direito, conseguiu defender um trabalho de conclusão de curso muito bem. E depois que ele se sentiu preparado, foi que ele se apresentou para a política. E isso é muito importante, general, o senhor sabe. Isso é muito importante. Quando você for discutir com seus colegas ou com alguém que é de esquerda, que você se inspire em grandes debatedores, como Jordan Peterson, como o próprio professor Olavo de Carvalho, que tinha argumentos não para humilhar o seu oponente, mas para convencer aquele que está ouvindo. E não sei se eu falo isso porque eu sou professora, mas acho que isso é fundamental. E concordo com a Zoe, quando eu era mais nova, eu era muito mais braba. Aí fui engolindo sapos. Não é sapo, eu juro que é um bebê, mas... Não tô mais querida agora, né, general? Tô mais querida. Isso mesmo. Mas eu gostaria de saber, quem aqui teve problema com doutrinação? Só pra eu saber. Acho que todo mundo teve, Então, né? alguém pode contar uma experiência pra gente? Eu... Vai lá. Eu sou mais nova, eu tenho 14.
Eu acho que eu falei isso no programa passado, quem estava aqui vai lembrar, que eu falei de uma das minhas experiências com a doutrinação na minha escola. E eu gostaria de ressaltar que isso não só acontece em escolas públicas, porque também acontece em particular. Eu acho que, principalmente nas particulares, porque os professores têm que ser mais renomados, e geralmente os mais renomados são formados em universidades federais, que são, como nós sabemos, predominantemente esquerdistas. E a minha história, basicamente, foi assim, no outubro do ano passado, acho que uma semana antes das eleições, o meu professor de história, agora, não vou falar o nome, mas só pra falar quem de história, já né? sabe. É sempre de história. Eu sou professor. Ó, professor de história. O nome, aqui. né? Professor de história. Sempre o de história. Ei, Ju, aqui, ó, professor de história. Não, mas pelo menos agora você se converteu à direita, pelo menos isso. O meu professor de história, uma semana antes das eleições, ele tava vindo de camisa vermelha todo dia. Todo dia. E a gente tava estudando Revolução Russa, e a gente tava começando a falar dos bolcheviques, tudo. E aí teve um aluno na minha sala que perguntou: professor, o que você acha que é melhor, socialismo ou capitalismo? Aí ele só pegou e falou assim: ao final da aula você vai saber qual você acha que é o melhor. Mas, tipo, ele deixou um toquinho no ar, tipo, socialismo é melhor. E isso eu acho que não só com os professores de história, isso que eu disse, mas também com os de geografia. Vou falar de novo, é sempre no 8º ano que acontece isso, né? Não sei porquê, mas ano passado, meu professor de geografia, eu tinha questionado ele se ele ia votar no Bolsonaro ou no Lula, porque eu pensava que eu tinha uma certa proximidade com ele. Aí eu fui lá e perguntei: professor, você vai votar no Bolsonaro ou no Lula? Aí ele: no Lula. Eu falei: ué, mas você sabe que o Lula roubou, que o Lula foi preso, que ele foi condenado em 6 instâncias. Aí ele: mas o Bolsonaro matou meu pai. Eu: como assim o Bolsonaro matou seu pai? Pronto. Aí eu falei assim: ele não comprou vacina e meu pai pegou Covid antes, e se ele tivesse comprado a vacina antes, o meu pai teria sobrevivido. E foi isso que eu falei pra ele. Primeiramente, o Brasil foi um dos primeiros países a comprar a vacina. Você saber, ó, isso aqui é interessante. É bom porque o jovem vai saber. A negociação para a vacina começou em julho ou junho de 2020. A pandemia começou em março. Eu estava na Casa Civil. Chegaram para mim e falaram assim: vamos entrar para um consórcio para fazer a vacina. Aí eu falei: se não entrar, vai para o fim da fila. Pô, para entrar, então tem um problema. Para entrar no consórcio tem que dar 2 bilhões de dólares agora e daqui a pouco mais 2 bilhões num troço que não existe e num troço que pode não dar certo. O governo achou uma maneira legal de fazer isso. Tanto que a primeira pessoa foi vacinada na Inglaterra, se não me falha a memória, em 9 de novembro. Em janeiro, meados de janeiro, nós já estávamos vacinando e em agosto a gente já era o país que mais vacinava. Tinha vacina, comprou-se vacina para todo mundo. O que se discutia é o direito de você decidir se quer vacinar ou não. Júlia, um detalhe, na próxima vez que esse professor falar contigo sobre isso, pergunta para ele: professor, quando o muro de Berlim caiu, o povo correu para onde? General já esteve em tudo que é lugar. Você dorme, general? Eu fui para Varsóvia, pós queda do muro, quando a Polônia entrou na União Europeia e tinha acabado de entrar na OTAN, na NATO, né, a OTAN. Você sente nitidamente que a sociedade polonesa tem mais preocupação, você polido aqui, tem mais preocupação com o soviético, com aquele regime, do que com o nazista. Tá? Foi muito mais prejudicial a eles do que... General, antes do senhor passar a palavra, conta aquela história que o senhor contou lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que o senhor... Eu conto tanta história que eu já não me lembro mais. Que o senhor visitou países do leste europeu, que o senhor inclusive morou lá, e que lá era proibido. Meu motorista, o cara... Deixa eu só chamar o nosso astronauta para vir para cá. Que Direto daqui a pouco se gritar atenção para metade aqui. Por favor. Tudo bem? Tudo bom? Foi bom que o Marcos chegou, que eu vou só falar isso e vou sair daqui. Senta aí, general. Senta aí. E chamar o Aldir aqui também para sentar aqui. Vai lá, Aldir, senta aí. Senta aqui. Ó, então, representante aí do nosso Nordeste. Feito você falou, né? Um motorista que trabalhava comigo, o Michal, ele veio ao Brasil. Aí chegou para mim e falou assim: general, eu não estou entendendo, aqui não é proibido. Eu falei: não é proibido o quê? Ele falou: aqui não é crime. Eu falei: o quê? Ele passou por um lugar e tinha a bandeira com a foice e o martelo.
naqueles países ali, por exemplo, que eu tenho certeza, Polônia, Hungria, eu não sei se outros, mas tem outros também, onde teve o regime soviético, aquela bandeira da foice e do martelo é proibida. É como se fosse o nazismo. Era proibido. Era isso que você queria que eu falasse? Tá? Mais um troço depois que eu conto só para você que não pode. E voltando ao assunto que a Júlia estava falando, da importância também da influência de nós dentro da escola, também com os nossos professores. Eu vivi uma situação muito semelhante, porque na minha época de ensino médio, que tem muito tempo, tenho cara de novinho, mas sou tão novinho, tenho meus já 27 anos de idade, há 10 anos atrás, no ensino médio, eu professor de história também, além de ser ateu, ele sempre pregava a questão do socialismo, que o PT, né, era a solução dos problemas, e na época era Dilma presidente. 10 anos se passaram, eu fui dar palestra em Manaus, há 1 ano e meio atrás, e minha professora de química, eu não sabia que ela estava lá, ela foi me assistir, porque eu divulguei no Instagram, sabia que ela me seguia, e quando eu terminei a palestra, ela veio falar comigo, eu falei, meio com esse rosto, não é estranho, 10 anos se passou. Ela veio chorando falar comigo, me pedir desculpa e dizer que ela hoje me admirava. Ou seja, o meu posicionamento, ela falou assim, Maicon, eu nunca fui de entender o que era direita, eu não gostava do Bolsonaro. Só que eu te segui, comecei a te acompanhar e vi que a sua conduta, as coisas que você falava, me fez a pesquisar. E esse professor de história, ele voltou a falar comigo, porque na época da campanha de 2018 ele me bloqueou, me xingou um monte de coisa. E recentemente ele mandou uma mensagem bem assim pra mim, falou, Sullivan, continuo não gostando do Bolsonaro, mas eu gosto de você. E independente de quem esteja lá no poder, eu quero que você um dia me represente em alguma Câmara, em alguma Assembleia, para cobrar aqueles que nos roubam. Eu fiquei tipo assim, mas você gosta do PT? Mas... E eu achei interessante isso, porque ele entendeu qual que era a moral. Ele falou assim, Maicon, eu tô do lado daqueles que defendem o povo. E se o meu presidente for aquele que está contra o povo, eu vou estar a favor daquele que está contra aquele que está roubando o povo. Então, o que eu quero deixar de mensagem aqui? A importância de influenciar não somente os nossos colegas, mas também os nossos professores. Boa. Ô Maicon, eu conheci alguns professores, aconteceu disso também, de passar o tempo. Diretora de uma escola que eu estudei quando eu era pequenininha, ela conheceu a história da minha família e ela me forneceu uma bolsa integral para eu poder estudar na escola. E muitos anos se passaram e ela descobriu que eu produzo conteúdo agora e ela achou super legal. Tem outros professores que acabam me seguindo também, mas o que eu acho muito importante é da gente fazer essa insurgência dentro da sala de aula. Eu tinha uma professora de espanhol. Espanhol. Ainda bem que não é de história nem geografia. E ela, na época das eleições de 2018, ela virou uma porta de militância, ela tanto na sala de aula quanto nas redes sociais. Mas eu achava muito interessante que os alunos da minha sala, alguns meninos, a gente criava uma discussão. Ela vinha, falava as abobrinhas dela, falava que o Bolsonaro era machista, racista, homofóbico, não sei o que lá. E virava uma briga na sala, porque os alunos não ficavam quietos. Sabe, a galera da minha sala, eu dei sorte de cair numa turma que realmente se impunha e falava, não, ó, a gente não Você quer... Você não quer sentar aqui pra responder? Papo. Não precisa. Não, senta aqui, chega aí, ó. Senta aí, ó. Vai lá. E ganhei uma água. E era uma turma que realmente se impunha bastante. Era tipo, não, a gente não quer saber de doutrinação aqui. E aí, depois de muito tempo, depois que eu conheci essa professora, eu fiquei anos com ela, porque era uma cidade pequena, era o mesmo professor a vida inteira de todo mundo. Eu acabei começando a produzir conteúdo, eu não lembro se eu já tinha feito 18, inclusive eu vou tietar um pouco, porque quem me fez começar a produzir conteúdo foi essa mulher aqui, ó. Obrigada. Eu li o livro dela. Professora de história pra salvar o grupo. É Holiday pra salvar. E é muito legal como a coisa vai se expandindo. Uma professora de história, não militante, que fez questão de bater o pé e falar, não, eu não vou seguir essa cartilha, eu vou falar o que eu penso. Ela influencia pessoas, eu li o livro dela, comecei a fazer conteúdo, mudei de foco um pouco depois, na época eu só falava de antifeminismo, agora eu falo mais de política. Esses dias eu recebi mensagem de uma menina de uns 13 anos, 13, 14, da sua idade, que me segue, e ela disse que um professor dela, e eu lembrei muito de você quando ela me contou essa história, um professor dela estava falando sobre sufrágio, e ele veio dizer que o voto feminino foi uma conquista feminista e que sem feminismo as mulheres nem trabalhariam. E o que essa menina fez? Ela virou pro professor e falou, professor, você tá mentindo. Na cara dura. E o professor perguntou, ué, como assim? E ela chegou no professor e ela falou algumas coisas e o professor pediu desculpas pra ela.
falou, não, tudo bem, perdão se o meu posicionamento te incomodou. Desculpa, na frente da sala. E ela me mandou essa mensagem, ela falou, Dodô, obrigada, porque você, a Ana e várias outras meninas, vocês produzem esse conteúdo e vocês passam informação pra gente e a gente consegue peitar esses professores, sabe? Porque o professor de esquerda, o militante, ele não vai ter medo de ser desagradável na sala de aula. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por algum tipo de constrangimento com o professor em sala de aula por causa disso. Então, a gente precisa começar... O pessoal estava contando de casos de doutrinação, eu estava pensando, me veio um título de um livro, chama Espiral do Silêncio. A gente tem que quebrar essa espiral. É para isso que a gente está aqui, essa que é a nossa função, é quebrar a espiral do silêncio. Tem uma sala de 30 alunos. Se 1, 2 começa a falar, 1, 2 que não são tão tímidos, a galera que era mais tímida perde o medo, começa a se manifestar. E aí, quando você vai ver, chega na situação que eu passei quando eu estava no primeiro ano do ensino médio. De vir uma professora de espanhol falar que o Bolsonaro era um racista, homofóbico, machista, e metade da sala levantar e falar, não, professora, é o seguinte, não, o Lula é bandido, o Lula é ladrão, a gente não gosta dele e a gente não quer que você fique espalhando mentiras sobre quem a gente considera um bom candidato dentro da sala de aula, porque sala de aula não é para isso. Inclusive, esse foi o último dia que essa professora falou disso, eu não lembro de ela nunca mais ter tocado nesse assunto. Exato, eu acho que isso é muito interessante que você está falando. A gente tem que ter argumento sempre para discutir com aquele que está mais ou menos à nossa altura, nosso par, nosso colega. Meu Deus, general. Só porque eu tô quase da sua idade, é isso? É o transjovem. Você tá grávida, Ana. É o nosso transjovem. Você é agradado aí, é isso? Mas tem uma questão muito... Tem uma questão muito interessante nisso que você está falando. A gente tem que discutir mesmo, trazer argumentos com quem está mais ou menos da mesma idade que a gente, no mesmo clima que a gente. Mas no caso do professor é muito importante lembrar o seguinte: não é que você precisa necessariamente vencer o debate com o professor. Você não precisa sequer debater com ele. Você tem que exigir que seu professor respeite o espaço da sala de aula. Você tem que cobrar dele, professor, o senhor tem direito de ter uma opinião e o senhor tem, inclusive, direito de liberdade de expressão. Mas aqui, dentro desse espaço, que é um espaço público, o senhor é um funcionário público. O senhor é pago para lecionar. Exatamente. E eu quero saber, professor, sobre a história da Revolução Russa, fatos, a interpretação e a opinião sobre o fato é comigo. Eu e minha família vamos decidir se nós queremos estar do lado dos trotskistas, dos leninistas, dos capitalistas. As questões relativas à moral, à religião e à política são questões livres para a família decidir. Inclusive, o Brasil é signatário de um acordo, Pacto São José da Costa Rica, que garante à família e que garante aos pais o direito na primazia da educação moral dos seus filhos. Então, antes você pode, claro, discutir com o seu professor se você vê que tem condições de derrubar o argumento dele, mas mais do que isso, o professor tem que respeitar você, que tem uma família bolsonarista, e até uma outra família que talvez seja o caso do professor ser ateu, tem que respeitar a religião, né? O professor tem que respeitar que aquele espaço não é o espaço dele fazer propaganda partidária. Isso é tão ou mais importante do que desmascarar o professor. Eles têm que aprender, eu sou professora de história também, Holiday, os professores precisam aprender que a profissão deles não é uma profissão ilimitada e intocável. Todo cidadão brasileiro, principalmente funcionário público, tem regras a seguir. É uma diferença muito grande entre nós, cidadãos comuns, e aquele que é funcionário público. O cidadão comum, ele pode fazer tudo, exceto o que está proibido na lei. O funcionário público, ele não pode fazer nada, exceto o que está garantido na lei. Então, o professor que passa no concurso de matemática, ele entra na sala de aula para dar aula de matemática. O professor de português tem que dar aula de português. E se tem um problema grave na doutrinação, não é só sermos muito de esquerda ou muito de direita. O problema mais grave da doutrinação é que a população está com o QI cada vez mais baixo. É a primeira vez na história que o QI dos filhos é inferior ao QI dos pais. As notas, os índices brasileiros de educação são lastimáveis. O Brasil está sempre em penúltimo lugar. Tem que torcer para ter um país pior que a gente, para não ficar em último. Então, nós precisamos recuperar a educação e isso passa por vocês, que têm 14, 15, 16 anos, exigindo professor. Professor, eu quero uma aula de qualidade. Se o senhor quer um mundo melhor, como o senhor diz, vamos começar pela educação, que o senhor diz defender. Então, comece lecionando a disciplina da matéria pela qual o senhor foi pago para lecionar. E aí, você gostou do programa? Quero saber a sua opinião, então me conta aqui. Até o próximo episódio, sexta que vem tem mais. Chega aí. Chega aí. Chega aí.